Olá, boa noite. Aqui é Adalberto Arilha, começando mais uma live pela página Divórcio Suave. Hoje o tema dessa live é alienação parental. E eu já vou começar a live trazendo para vocês alguns números que são assustadores. As crianças que sofrem alienação parental têm 9 vezes mais chances de cometerem suicídio. As crianças que sofrem alienação parental têm 20 vezes mais chance de terem complicações judiciais na fase adulta. As crianças que passam por isso, elas têm muito mais dificuldade de aprendizado na escola e depois na faculdade. E também elas apresentam uma dificuldade muito grande de conseguir emprego e de se manterem no emprego por um tempo razoável. Também quando elas chegam na adolescência e na idade adulta, as crianças que passam por alienação parental têm muito mais dificuldades de manter relacionamentos. E o que é pior, quando essas crianças se tornam adultos e têm os próprios filhos, elas acabam reproduzindo todo o comportamento de alienação com os próprios filhos. Então, esse assunto é um assunto muito, mas muito importante da live de hoje. Talvez seja o assunto mais importante que essa página já tenha abordado. E por isso eu convido vocês a ficarem até o final da live, porque tem aspectos muito importantes que devem ser considerados em relação ao tema de alienação parental. Um monte de gente entrando: Marta, Luciene, Cristina, Lúcia, Rosinha, Márcia. E olha, obrigado. Bom, a questão da alienação parental, ela é muito importante para você que está me ouvindo por algumas questões. Principalmente porque eu sempre digo aqui na página Divórcio Suave que o divórcio é uma oportunidade de reconstrução pessoal. É um momento muito difícil, é um momento muito doloroso, mas é também um momento de reconstrução. E se você estiver passando com seus filhos por um momento de alienação parental e estiver vivenciando isso e os seus filhos estiverem passando por isso, vai ser muito, mas muito mais complicado você conseguir refazer essa reconstrução. Porque é impossível você ser feliz se você sabe que o seu filho tem problemas de aprendizado, se o seu filho tem problemas com conseguir emprego, tem problemas com drogas, enfim. As consequências de uma alienação parental, elas são muito, mas muito complicadas para as crianças, e é impossível que uma mãe ou que um pai consiga ser feliz sabendo que o filho está passando por isso. Então, é muito importante que se lide com essa questão da alienação parental, porque isso é uma verdadeira bomba relógio na vida não só das crianças, mas também dos pais, porque vai trazer muita complicação lá para frente, né? Também eu resolvi trazer essa live hoje, no começo de dezembro, porque em dezembro, como é época de Natal, é época de final de ano, costuma haver uma procura exagerada, exacerbada para o judiciário por questões de conflitos entre os casais, entre as pessoas que formam o casal. Exatamente por essa questão dos filhos, da guarda, por onde que onde que uma criança vai ficar no Natal, onde que a criança vai ficar no Ano Novo. Enfim, tem todo um momento muito delicado, dezembro, por conta disso. Então eu resolvi fazer essa live agora no início de dezembro para que vocês possam ter informação e possam ter o cuidado de lidar com essa questão das festas de finais de ano de uma forma ainda com mais atenção, porque é um assunto muito, muito, muito delicado. E também a questão da alienação parental, ela na verdade é um problema social que a gente vive, né? Por quê? Porque o divórcio está em alta no mundo inteiro, né? É uma situação que vem aumentando ano após ano. As pessoas casam mais, mas as pessoas também se divorciam muito mais. E existe um dado muito importante que é em relação à questão econômica.
já se sabe que durante os períodos de recessão, os divórcios diminuem por conta das dificuldades de você se estabelecer quando você está com algum tipo de problema econômico. Então as pessoas não se divorciam, elas seguram. Apesar de que o casamento costuma ficar muito pior nessas situações. Aí quando existe uma retomada econômica e as pessoas começam a melhorar de renda, o número de divórcios aumenta muito. Então, como possivelmente a gente está enfrentando este momento hoje no Brasil, quer dizer, a gente possivelmente está entrando numa retomada depois de anos aí de sofrimento, é possível que os divórcios nos próximos anos aumentem significativamente. Isso significa que nós vamos ter mais crianças, né, vivendo na situação de pais separados. E possivelmente a situação de alienação parental vai subir ainda mais, né, vai piorar ainda mais. Então, é uma bomba relógio social também a questão da alienação parental. Então, é muito importante que você tenha em mente essa visão de que pessoalmente é muito importante que você dê um encaminhamento correto e que você tenha a noção de que isso socialmente é um problema, que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Bom, quando as pessoas estão passando por uma situação de alienação com os filhos, né, existe normalmente 2 caminhos que são tomados. O primeiro caminho é o caminho do judiciário. As pessoas elas começam a procurar a justiça para tentar resolver a situação da alienação. Só que isso é um caminho que não é um bom caminho. Por quê? Porque, primeiro, o judiciário não é uma instância bem aparelhada para lidar com emoções humanas. Existem as limitações do judiciário. Toda a situação de divórcio, de alienação pessoal, ela envolve muita emoção, envolve muita mágoa, envolve rancor, envolve ressentimento, né? E isso são feridas abertas nas almas humanas que estão envolvidas nessa situação. E o judiciário não é uma instância que possa lidar com bastante efetividade com essas questões. E segundo, o judiciário ele é muito demorado. Então, se você quiser resolver a sua questão de alienação pessoal pelo judiciário, por um juiz, por advogados, possivelmente isso vai levar anos, né? E a gente sabe que as crianças elas têm o período de formação da sua personalidade, o período de percepção do mundo, de como elas vão levar a construção do mundo delas para o mundo adulto, é justamente nos primeiros anos. Então, talvez, se você for esperar que o judiciário resolva o problema de alienação parental, é muito provável que quando surgir uma solução através do judiciário, talvez ela não seja mais eficaz. Talvez os danos de uma alienação parental já tenham sido irreversíveis. E não adianta. Então, esse caminho do judiciário tem as suas limitações óbvias. E o outro caminho que normalmente as pessoas elas resolvem seguir é o caminho de deixar que o tempo resolva, né? Então é muito comum você falar, olha, eu desisto, eu não consigo resolver essa questão da alienação, então eu vou deixar que o tempo resolva. Quando essa criança crescer, ela vai perceber quem é que tinha razão e o que é que aconteceu de fato nessa história. Esse caminho, ele é um caminho complicado, porque primeiro, cai no mesmo problema do tempo. O dano que está acontecendo no emocional das crianças, no psicológico delas, está acontecendo hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, né? É hoje que está acontecendo. Elas estão vivendo essa alienação parental hoje. Se você deixar que elas percebam essa situação de alienação quando elas estiverem adultas, pode ser que elas percebam de fato. Mas o dano já vai estar acontecendo, já vai ter acontecido. E não vai adiantar nada, né? Elas vão levar para o resto da vida todas as consequências da alienação parental que a gente vai começar a ver depois. Então, deixar que o tempo resolva essa questão é ineficaz e é muito egoísta. Porque quando a pessoa fala isso, não, eu vou deixar que ela decida quem tem razão quando ela for adulta,
Na verdade, a pessoa está pensando nela, né? Nela, assim, ela vai ver que eu tinha razão, que eu estava certo. E não é isso que está em jogo. Não é questão de quem é que tem razão, de quem é que não tem razão. É questão dos danos psicológicos que essa criança está sofrendo e vai levar para o resto da vida. Então, esses dois caminhos, tanto o judiciário como deixar que o tempo resolva, são caminhos absolutamente ineficazes para as crianças. Não resolve em nada para elas, né? Então, quem está passando por uma situação de alienação tem que tomar uma atitude hoje. Tem que entender o que acontece hoje e tem que tentar fazer diferente a partir de hoje. Vamos então começar a falar sobre o que é, afinal de contas, alienação parental. Alienação parental surgiu, esse termo alienação parental surgiu em 85 com um psiquiatra americano que chamava Richard Gardner. Ele fez um estudo longo a respeito de como as crianças sofriam determinados comportamentos vindos dos pais. E a partir daí desse estudo é que essa ideia de alienação parental começou a ganhar o mundo e começou a chegar nos outros países. Então, em 2010, surgiu no Brasil a Lei 13.318, que é a Lei da Alienação Parental. Essa lei é uma lei legal, é uma lei muito bacana, mas, como eu disse para vocês, o judiciário tem limitações muito sérias para lidar com a questão, que é a questão do tempo e que é a questão do processo em si. Porque para você levar uma questão de alienação parental para o judiciário e para provar isso dentro do judiciário, não é fácil. Porque a alienação parental ela não é um ato único, ela não acontece num momento exato, né? Ela é muito mais um processo, e é um processo insidioso, lento, do dia a dia, que vai se instalando para aquela criança de uma maneira muito sutil, que ela nem vai percebendo que está acontecendo. E às vezes nem o alienador percebe que está fazendo isso, né? Então, ir para o judiciário para tentar provar isso é difícil. Existe sim, quando a alienação é muito grosseira, é muito é explosiva, é muito agressiva, é muito violenta, aí é muito mais tranquilo você fazer a prova disso no judiciário. Mas normalmente não é assim. Normalmente a questão é muito mais sutil. Então, ir para o judiciário também, a lei ela tem as suas próprias limitações, né? Então, o que tem que ser feito, tem que ser colocado um foco não nas pessoas que fazem alienação, mas nas crianças que sofrem. Tentar se colocar no lugar delas e perceber como que aquilo se instala, né? Então, por isso nós não vamos cair aqui na tentação de ficar julgando atitudes. Quem é que tem razão, se o pai tem, se a mãe tem, o que é que acontece de fato. Eu não vou discutir isso na live. Eu vou discutir muito mais a questão de que quando acontece a alienação é devastador para a criança, tá? Isso que vai ser o foco do que a gente vai falar. E aí entra um papel muito importante de vocês, mulheres, né? Que o público que eu faço a live normalmente é predominantemente feminino. E o fato é que hoje 95% das crianças ficam com a mãe, ficam com a guarda da mãe, sob a guarda da mãe. A guarda compartilhada ainda é uma coisa muito nova no Brasil. E mesmo quando a guarda é compartilhada, normalmente, em 95% dos casos, as crianças vivem com a mãe. Então, de fato, na realidade, na enorme maioria dos casos, o agente alienador é a mãe, mesmo que ela não perceba. E veja, eu não estou fazendo aqui nenhuma afirmação de gênero, dizendo que as mulheres é que são alienadoras, não. Os casos de alienação acontecem muito mais com as mulheres simplesmente porque em 95% dos casos, é com elas que estão as crianças. Se fosse o contrário, se as crianças tivessem 95% dos casos com os pais, possivelmente os alienadores seriam
os pais, né? Mas o fato é que ficam com as mães, então a enorme maioria dos casos de alienação está ligado ao comportamento das mulheres, né? Então por isso que é muito importante essa live para vocês, porque vocês têm que perceber isso e talvez trocar essas informações com outras mães, com outras mulheres, ficarem atentas para isso. Porque fazer uma alienação é muito, muito mais fácil do que a gente pensa. Inclusive as alienações acontecem às vezes dentro do próprio casamento. Não precisa o casal não precisa estar separado, divorciado, para que exista alienação. E afinal, então o que é essa alienação? Essa alienação é o seguinte, é quando o agente alienador, que pode ser não só os pais, hein? Às vezes os avós, às vezes mesmo uma babá, um tio, qualquer pessoa que esteja em contato direto com a vigilância da criança ou com a guarda da criança, pode estar fazendo alienação parental. Pode estar fazendo alienação, que é justamente o ataque ao outro genitor, ao outro pai, né? E como que é esse ataque? É um ataque à imagem do outro genitor. É um ataque à imagem que a criança tem do outro. Então é engraçado, porque é como se o agente alienante, o alienador, né, quisesse atingir o outro, quisesse jogar uma bomba no outro, mas no fundo o que acontece é que ele joga a bomba, mas essa bomba não cai no outro, essa bomba cai na criança, né? E o estrago acontece na criança, né? Eu estou vendo aqui muita gente entrando, a Márcia falando assim, olha, no meu caso foi o contrário, devido ao poder econômico da outra parte. Acontece muito também, Márcia, é verdade. Existem até algumas teses que consideram a condição econômica da outra parte como um fator importante nas atitudes de alienação. Bom, e normalmente, às vezes a pessoa que está fazendo alienação, ela nem faz de propósito, né? Às vezes ela faz, ela não percebe que está fazendo, às vezes ela não tem a informação do estrago que está fazendo para a criança, e às vezes acha que aquele comentário sobre o pai, ou o comentário que o pai faz sobre a mãe, é simplesmente um desabafo. Mas pode ser que não seja. Então, às vezes a pessoa desabafa e faz um comentário maldoso a respeito do outro genitor. E aí, pode ser que no dia seguinte ele faça outro. E no outro dia ele faça outro. E aquilo vai se tornando cada vez mais um hábito. Então, esse processo vai se instalando lentamente, lentamente. E quando vai ver, o tempo passa e a imagem do outro já está completamente destruída para a criança, né? E às vezes também a pessoa faz isso porque a separação é muito difícil. E quem passa por uma separação, invariavelmente, está vulnerável. Mais ou menos, né? Tem uma certa fragilidade emocional que às vezes começa a fazer coisas sem conseguir entender o alcance do que está fazendo. Porque está sofrendo, porque está com dificuldade de lidar com a própria emoção. Ou às vezes mesmo porque não conseguiu ainda resolver a própria separação. Então existe um sentimento ainda de posse, existe um sentimento de mágoa, um sentimento de rancor. Tudo isso vai facilitar as situações de alienação parental, tanto de mãe como de pai, né? E as consequências para as crianças são absolutamente devastadoras. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida é onde é formada a personalidade da criança. Então, nesses primeiros anos, ela vai formando dentro dela a imagem do pai e a imagem da mãe. E no início da vida dela, nos primeiros 1000 dias, principalmente, depois nos primeiros 6 anos, depois nos primeiros 10 anos, essa constituição da imagem da mãe e do pai é muito importante, porque esses dois são as pessoas mais importantes da vida dela. E ela vai fazer toda a imagem dela do mundo a partir dessa imagem. Então, se ela tiver dentro dela uma imagem de um pai que ela não possa confiar, de um pai onde ela se sinta rejeitada, se sinta abandonada,
ela vai levar para a idade adulta, para o seu comportamento adulto, essa ideia, essa imagem de que as pessoas não são confiáveis, porque aquelas primeiras pessoas mais importantes da vida dela acabaram não se mostrando, entre aspas, né, confiáveis, porque essa imagem é que foi construída para ela. E nem sempre isso é verdade, né? Então, por exemplo, o que acontece assim é que quem está alienando, quem está fazendo o papel de alienador, começa de uma certa forma fazer um implante de memórias dentro dessa criança, porque afinal é uma criança, ela não tem condição de fazer o julgamento do mundo, das coisas que acontecem. Então, tudo o que é dito por aquela pessoa que ela tem absoluta confiança, que é a mãe ou o pai, ela vai tomar como verdade. Aquelas afirmações, aquelas considerações que a mãe ou que o pai for colocando para ela, ela vai engolir com casca e tudo, porque ela não tem condição de fazer diferente. Ela não está preparada, ela é uma criança, né? Então, é uma verdadeira... o que acontece é a implantação de memórias. Então, por exemplo, às vezes inventadas, às vezes interpretadas, mas são coisas que não são percebidas pela própria criança, mas elas lhes são ditas. Então, por exemplo, é muito comum, assim, olha, o seu pai não queria que você nascesse, o seu pai não queria ter filhos. Isso, além de ser uma afirmação que é dita na ausência do outro, e que o outro não pode fazer nada para se defender ou para se explicar ou qualquer coisa que seja, é uma interpretação que a mãe faz. Que independente, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas qual é a utilidade que essa informação pode ter para uma criança? Além de manchar, além de destruir a imagem que ela tenha do pai. Nenhuma, né? Então, quando a mãe faz uma coisa dessa, ou quando o pai faz coisa parecida, o que acontece é simplesmente, além de mudar em nada a realidade, trazer para dentro da criança coisas ruins. E o que acontece é que a criança não tem a oportunidade de conseguir decidir por ela própria o que é que ela pensa, o que é que ela quer, né? São julgamentos. Então, muitas vezes, aquele genitor ou aquela mãe não foi um bom marido, não foi um bom pai. E por isso que o casamento tenha terminado. Ou a mãe não foi uma boa esposa, né? Mas pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe. Por exemplo, pode ser que um pai, todo dia, ou um monte de vezes por semana, vá jogar bola com os amigos. E esse comportamento seja um comportamento que a sua esposa não gosta, que não quer ter um marido que vá todo dia jogar bola com os amigos. E ela pode decidir que isso não é bom. Mas pode ser que para a criança, ela tenha o maior orgulho de ver que o pai seja o melhor jogador do time. E aquilo seja uma construção muito importante para a imagem do pai para ela. Então, quando a mãe chega e fala assim, seu pai é um vagabundo porque ele só fica jogando bola, ela está destruindo uma imagem construída dentro dela do pai. Ela não quer, ela tem orgulho do pai porque o pai é um bom jogador. Da mesma forma, quando um pai chega e fala assim, sua mãe é completamente fútil porque ela vai 3 vezes por semana no salão e ela não quer saber de mais nada a não ser ficar bonita. E por isso que eu não quero ela mais, ela não é uma mulher para mim. Quando ele faz isso, ele está destruindo uma imagem que pode ser linda para aquela criança, de ver uma mãe bonita, de ver uma mãe arrumada, admirada pelos outros, né? Onde ele mesmo admire a mãe. Então, que direito tem um pai de fazer um julgamento desse para a criança? Para quê? Qual é o intuito? A não ser que ele realmente não tenha a informação de que ele está destruindo uma imagem que é muito importante que essa criança leve para a vida dela. Do mesmo jeito a mãe, né? Que direito a mãe tem de fazer um julgamento de uma pessoa como marido e transformar isso automaticamente como uma impossibilidade daquela pessoa ser um bom pai? Isso é cruel, né? E isso acontece, é muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil, às vezes a gente faz sem perceber.
Então, a alienação parental, ela é uma situação que exige muito cuidado, muita atenção de quem tem filhos, né? Porque a responsabilidade de tê-los é para a vida toda e é uma responsabilidade grande. Educar dá trabalho, né? Então, se você não está tendo trabalho na educação dos seus filhos, é porque tem alguma coisa errada, porque educar dá trabalho. Bom, então quando você consegue diferenciar o pai do marido, quando o pai consegue diferenciar a mãe da esposa, da ex-esposa, então já está meio caminho andado. Já é um grande passo para se evitar alienação parental, né? Se você consegue perceber o estrago que você pode causar quando você faz isso, não tem como você continuar fazendo, porque você sabe que vai ser devastador para o seu filho. A mesma coisa os pais. A partir do momento que eles percebem que falar mal da mãe diante dos filhos causa um estrago enorme, que ele consegue perceber isso, eu tenho certeza que ele vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer. E esse é o objetivo primeiro dessa live. É lógico que esse assunto é um assunto que vai longe mesmo, porque tem situações muito particulares, né? Tem situações limites, o que envolvem violência doméstica, que envolvem pessoas realmente psicopatas, pessoas sociopatas, né? Mas que estão no limite. Que aí essas pessoas às vezes não têm alternativa, tem que ir para o judiciário mesmo, às vezes tem que me pedir medida protetiva, mas isso é a minoria das vezes. A grande maioria das vezes onde acontece alienação parental é muito mais essa coisa sutil que acontece no dia a dia, mas que explode como uma bomba dentro das crianças, né? Então, é importante, como eu tinha dito no início, o que fazer em dezembro? Agora que vai ter as festas, que vão acontecer os encontros, onde essa questão vai estar muito mais à flor da pele, porque existe a questão da solidão das festas, de quem fica sem os filhos, existe a questão da possessividade, tudo fica muito mais sensível no final do ano. Então, o que fazer para evitar ao máximo que se caia em situações dramáticas, como situações de buscar advogado, buscar mandado de busca e apreensão, situações limites que geram só mais rancor e mais violência. Então, a primeira coisa a fazer é tente deixar tudo muito claro. Quem vai passar aonde e quando, né? Defina os dias em que os filhos vão ficar com o pai, os dias que os filhos vão ficar com a mãe, estabeleça os horários, estabeleça os locais onde isso vai acontecer, esclareça, dê informações. Não se sinta diminuída por dar todas as informações que lhe forem pedidas, né? Com quem vai passar, quem vai estar, olha, fala, não tem problema nenhum. Diga isso, né? Se for passar com você o Natal, diga quem vai estar lá na sua casa, onde vai ser. Se depois o Réveillon for com o pai, procure informações, procure esclarecimento, deixe tudo muito claro. Depois cheque se todo mundo entendeu o que é que vai acontecer, né? Esse é o melhor jeito de evitar complicação lá na frente. E não é tão difícil fazer. Não é tão difícil fazer. Mesmo que às vezes você tenha que engolir um sapinho aqui, outro ali, faça isso pelos seus filhos, porque eles merecem isso. Eles merecem ter o direito, né, de gostar dos dois pais. Eles merecem ter dentro deles um bom pai e uma boa mãe. Eles merecem poder construir essa imagem. E eles merecem ter o direito de amar os dois igualmente, né?
E qualquer um dos dois pais que interfira nesse direito de amar os pais igualmente, sem culpa, sem achar que que se demonstrar que ama um vai estar ofendendo o outro e vice-versa, eles têm o direito de construir essa imagem boa e levar essa imagem boa para a vida. Né? E isso a participação de vocês é muito importante. Tá? Se você tiver muita raiva, se você tiver muita mágoa, se você tiver com o seu emocional à flor da pele, procure um lugar seguro para botar tudo isso para fora. Seja uma terapia, seja uma amiga que você confia, seja um parente que não vai botar lenha na fogueira, seja alguém que te entenda, que não te julgue. Procure um lugar seguro para você despejar toda essa emoção, esse rancor ou talvez essa raiva que você sinta, despeja lá. Não é vergonha sentir isso, hein? Não é vergonha ter esses sentimentos. O que não pode é ficar preso neles. Vivenciar a raiva é uma coisa até muito positiva porque energiza, né? É uma coisa vital. Momentos de raiva são absolutamente naturais. Momentos de mágoa são absolutamente naturais. O que não é natural é você ficar presa nesse sentimento de raiva, de rancor, de mágoa e não conseguir tocar sua vida presa neles. Então procure alguém, procure um espaço seguro para fazer isso e despeja o que você está sentindo. Mas não faça isso nunca na frente das crianças. Porque, primeiro, não vai adiantar nada, eles não vão entender e você vai estar destruindo alguma coisa que é absolutamente importante na vida deles. Não é só importante, é fundamental na construção deles. Né? É como se fosse o esqueleto emocional deles. Essa boa imagem do pai e da mãe. E se isso ficar torto, eles vão levar isso torto para a vida. É praticamente irreversível você mudar essa questão na vida adulta. E pior, eles vão reproduzir esse comportamento com os próprios filhos. Né? Isso. Bom, eu sei que entrou muita gente na live. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Olha, a Deise Magalhães está falando um negócio muito legal. Olha, minha filha disse que quer passar o Natal com o pai dela. Fiquei triste. Ela tem apenas 7 anos e eu conversei com ela e acertamos que ela vai passar o dia do Natal com o pai e a noite comigo. E ela concordou. Olha que legal, Deise. Não fique triste por isso. Você tem que ficar muito feliz, porque ela está dizendo para você que ela gosta do pai dela. E se ela gosta do pai dela, significa que ela está no caminho de ser um adulto equilibrado, de ser um adulto funcional, de ser um adulto capaz de amar. É fantástico ela te dizer isso. Né? Então você tem que ficar muitíssimo feliz que vocês conseguiram concordar sobre isso, sem grande trauma. Você ouviu ela foi capaz de dizer para você, falou para você que ela gosta do pai. Nossa, você não pode querer coisa melhor. Né? A Melo está colocando uma carinha chorando, eu não entendi por que não. Exatamente, olha aqui, a Maria Ângela da Silva está dizendo assim, eu tenho muitos alunos que os pais são separados. Uns estão presos, são pequenos e pegam os problemas dos pais. Os pais nem percebem que estão sofrendo. Mas é a pura verdade, Ângela, é a pura verdade. A crueldade da situação da alienação parental, porque obriga a criança a decidir muitas coisas que ela não tem capacidade de decidir. Tipo assim, em cada briga ela se sente compelida a julgar quem é que tem razão, né? A julgar se aquilo está certo ou errado, e ela não tem condição de fazer isso. Né? Ela não é o momento de vida para ela fazer isso. Então é uma crueldade fazer isso com as crianças. Né? Existe um filme fantástico que chama A Escolha de Sofia. Aliás, tem material sobre alienação parental muito interessante, e eu vou fazer outra live sobre isso, porque eu fiquei impressionado
com tudo que a gente pesquisou essa semana para fazer essa live, e eu achei que isso é um tema importantíssimo. Mas existe um filme que chama Escolha de Sofia, com a Meryl Streep, onde ela faz um papel de uma pessoa que vai para um campo de concentração na Segunda Guerra com 2 filhos, uma menina e um menino. E quando ela chega lá, o oficial nazista fala para ela assim, olha, tudo bem, você está aí com 2 filhos, mas você vai ter que escolher qual dos 2 vai viver. Só um deles vai ficar com você e o outro vai morrer. E ela escolhe um deles. E aquilo arrebenta a vida dela para sempre. Né? Então agora inverta isso. Porque numa situação de alienação parental, o que os pais estão falando para a criança? Escolha um de nós. Escolha um de nós para você ficar, ou para você dar razão, para você decidir quem você ama mais. Isso é uma absoluta crueldade, porque quando a criança tem que decidir isso, é como se ela estivesse lentamente matando o outro. Eu ainda vou fazer uma live explicando direitinho o que é alienação parental e o que é a síndrome de alienação parental. Alienação parental é a atitude que os pais têm com a criança. É o que elas fazem, os pais, ou os avós, os tios, sei lá, qualquer pessoa, mas que fazem esse comportamento de destruir a imagem do outro dentro da criança. Isso é alienação parental. Agora, existe outra coisa que é a síndrome da alienação parental, que é o comportamento que a criança passa a ter por sofrer alienação parental. Então, muitas vezes, a síndrome de alienação parental é quando a criança, de tal forma, fica contaminada por essa imagem negativa que lhe é construída pelo outro genitor, que ela chega uma hora que ela não precisa mais da alienação, do outro falar. Ela já construiu para ela uma imagem tão ruim do pai ou da mãe que ela passa a fazer aquilo de uma forma automática e muito intensa. Ela passa de fato a odiar o pai ou a mãe. E passa a acreditar que ela foi abandonada, ou ela passa a acreditar que ela é rejeitada, porque ela já está vivendo a síndrome da alienação parental, fruto da alienação parental dos adultos. Então isso é terrível, porque uma criança que passa a ter a síndrome, ela significa que ela já praticamente matou um dos 2 pais. E está vivendo todas aquelas memórias que lhe foram implantadas por quem lhe causou alienação. E ela segue isso de forma autônoma na vida. Isso é devastador e normalmente chega um momento na vida, normalmente isso é no começo da vida adulta, onde ela percebe que ela sofreu alienação. E aí ela já fez aquele estrago terrível, né, com o pai, onde ela foi lentamente desbotando na vida dela, e ela percebe que ela foi manipulada, então ela passa a ter uma raiva brutal do outro pai, porque foi manipulado, da outra mãe ou do outro pai, porque ele fez aquilo. Então, na verdade, quando chega na vida adulta e ela percebe, aquilo vira, mas então aí em vez de um estrago, são 2 estragos. Então, é simplesmente um assunto apaixonante, preocupante, tocante, emocionante. E eu espero que vocês tenham se sensibilizado um pouco por isso. Que vocês vejam a enormidade do estrago que pode ser causado e a enormidade, o poder que os pais têm realmente de manipular os filhos de uma maneira triste até. Então não façam isso. Se vocês conhecem que alguém que está fazendo isso, alguém que está passando por isso, compartilhe o vídeo, leve essas informações, porque isso é uma bomba relógio na sua vida, na vida do seu filho, na vida de todos nós que vivemos numa sociedade onde existem cada vez mais filhos de pais separados. Gente, é isso. Eu gostaria muito de responder a todos os comentários. Nossa, tem muita gente, né? E quando o pai se ausentar, como posso explicar a criança sem fazer alienação parental? Quem está perguntando isso mesmo? Deixa eu ver. A Isa Moreira. Isa,
Olha, alienação parental é quando você ataca a imagem do pai, né? Quando você fica dizendo para ela que o pai é uma má pessoa, que o pai não está nem aí para ela, né? Se o pai está ausente, né, primeiro você tem que tentar uma reaproximação com o pai de algum jeito, trazer esse pai para perto. Depois tentar investigar por que é que ele está ausente. Isso também é muito interessante. Às vezes o pai se ausenta porque simplesmente não consegue espaço. Não é porque não queira, porque não consegue espaço. E aí ele entra naquilo que eu falei no início. Ele fala assim, poxa, eu desisto. O tempo vai se encarregar de mostrar para essa criança que eu não fui ausente, eu simplesmente não tive espaço de me aproximar. Então, muito cuidado nessas situações. É preciso ter muita atenção para ver o que é que está acontecendo naquele momento, naquela relação, se o pai de fato sumiu no mundo, ou se o pai tentou se aproximar e não conseguiu. Porque também tem isso, às vezes o pai tenta e as mães alienadoras não permitem. É claro que eu não estou dizendo que é o seu caso, mas existem muitos e muitos casos e relatos de situações do tipo assim, de a mãe chegar e falar para os filhos e para as filhas, inclusive tem filmes sobre isso, eu vou colocar depois tudo isso daí no post, no site, para vocês verem. Que a mãe fala, seu pai vai vir buscar vocês amanhã à noite. E as meninas se preparam, os filhos se preparam, se arrumam, só que ela não combinou nada com o pai. E o pai não aparece, claro. E aí ela fala assim, olha, tá vendo? Seu pai não está nem aí para vocês, o seu pai não veio buscar. Como existem também situações onde ela combina com o pai. Olha, então amanhã eu vou levar as crianças para te ver, vamos nos encontrar na rua tal, no shopping tal. E quando chega no dia, ela não leva, não fala nada para as crianças, é claro, não leva. E aí depois liga para o pai e fala assim, olha, elas não querem saber de você, é melhor você seguir sua vida, porque aqui ninguém está interessado em você. Isso acontece muito, mas muito. Vocês não têm ideia da quantidade de situações onde isso existe, né? Existe, às vezes, histórias que são inventadas, né? Histórias de abuso sexual, que não se comprovam e que arruinam, às vezes, a vida do pai para sempre. Então, eu estou dizendo isso, é lógico, eu estou colocando isso como a mãe, como a gente, como eu expliquei no início, simplesmente porque as mães é que ficam mais próximas das crianças. Se fosse o contrário, eu tenho certeza que nós teríamos aqui milhares de casos de pais que estão alienando, porque isso é do ser humano, né? Não é uma questão de gênero. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu pesco aqui mais alguma pergunta. Márcia Pires, pedindo para compartilhar. Compartilhem. A Cleide dizendo assim, às vezes as mágoas é que põem tudo a perder. É claro, claro, tudo isso, no fundo, o pano de fundo de toda essa questão da alienação parental são situações emocionais mal resolvidas, muito mal resolvidas. Porque o divórcio é difícil, talvez seja o momento mais difícil da vida de um ser humano adulto. Não é fácil passar por um divórcio, não é fácil superar um divórcio. Então as mágoas, os rancores estão ali latentes. E é facinho isso transbordar e despejar assim, em cheio nas crianças. Muito fácil. Cristina, peço a Deus para me livrar dessa mágoa. Cleide dizendo que quando se separou jamais colocou as filhas contra o pai delas. Que bom, que bom. A Luciene dizendo que cabe a nós os ajudar, eles são os tesouros. Exatamente, Luciene, exatamente. A Cristina dizendo assim que ele foi um bom pai, mas foi um péssimo esposo. Essa história acontece muito, né? O relacionamento não deu certo. Então, não existe mais o casal, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Isso vai seguir para a vida inteira. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
né? A pessoa pode ser um excelente pai e simplesmente não foi a pessoa ideal para formar o casal com a mãe. Pronto, acabou. Segue a vida, né? A Renandes dizendo que o pai da filha a abandonou e não pega mais. Ela sofre e sofre com ela. Então, acontece. Talvez tenha muita coisa que você possa fazer em relação a isso, que você possa lidar com esse sofrimento, ajudar a sua filha a passar por isso, mas não dê, mesmo que ele tenha abandonado, mesmo que isso seja a mais pura verdade, você não precisa falar isso para ela. Não vai adiantar, não vai mudar a situação e você vai destruir a autoestima dela, porque ela vai se sentir abandonada. E quem já se sentiu abandonado e rejeitado sabe como é. Então, não faça isso. Jamais. Fabiano Cardoso, sou avô e cuido dos meus netos. Opa, Fabiano, que bom ter um homem aqui na live e um avô, né? Sou avô e cuido dos meus netos desde sempre. O pai dizendo que ele tem exercido esse papel de pai, pelo que sou pai e avô. Também acontece muito, Fabiano, também acontece muito. Parabéns por você estar fazendo isso, estar cuidando das crianças, mas não passe para eles a sua opinião sobre o pai deles. Mesmo que seja verdade, que realmente seja isso, não passe essa opinião para eles, porque não vai ajudar nada e vai ser muito ruim para eles. Continue fazendo esse papel fantástico que você está fazendo de avô e de pai, e dizem que avô é pai 2 vezes, e você está sendo realmente pai 2 vezes, né? Então, parabéns. Olha, muito legal, gente. Muita coisa acontecendo nessa live. Eu estava morrendo de vontade de fazer essa live porque é um assunto muito tocante, né? E como isso acontece às vezes debaixo do nariz da gente e a gente não percebe. E quantas vezes a gente faz isso sem perceber? Isela dizendo, obrigado, Adalberto, aprendi muito com a palestra de hoje. Imagina, o prazer foi todo meu e eu sinto que o fato de eu ter essas informações, por ser advogado, por ser mediador, pela minha experiência de vida, né, o fato de eu ter essas informações que eu estou trazendo hoje na live, fazem com que eu tenha a obrigação de mostrar isso para outras pessoas. Que eu tenha a obrigação como ser humano de mostrar para outras pessoas o que pode acontecer, o que acontece e o que pode ser feito para ser evitado. Então, sinceramente, eu acho que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação aqui, como advogado, como mediador, como cidadão. Se eu não fizesse isso, eu ia me sentir muito mal mesmo. E vou fazer outras, hein? Vou falar muito mais disso. Gente, eu não sei quantos minutos eu já estou falando aqui. Fiquem à vontade de colocar suas questões. A nossa página de Divórcio Suave está batendo um recorde. Nós estamos praticamente respondendo todas as questões. O Face coloca lá. E, em média, respondemos em 12 minutos. Eu não devia nem ter falado, esse pessoal vai me matar. Porque é aí que todo mundo vai mandar pergunta mesmo, né? Mas a gente tem trabalhado muito para responder as questões e é um prazer enorme fazer isso, né? Vamos ver o que a Fátima Muti está dizendo. Minha filha, contra o pai da minha filha. Hoje minha filha tem 19 anos, ela está com... Poxa vida, às vezes o corretor não faz com que que a gente não entenda. Às vezes eu não entendo, né? A Viviane colocando, é muito cômodo para o pai ficar ausente, na maioria das vezes. Viviane, eu sei do que é que você está falando, porque eu conheço sua história. Mas
essa história não, se é cômodo, se não é, e o que o leva a fazer isso, é um problema diferente de como as crianças percebem isso. Então, pode ser que seja um péssimo pai, de fato. Pode ser que seja um pai completamente ausente. Pode ser que, às vezes, pode ser um pai violento, pode ser o que for. Existem outros caminhos para lidar com isso. Isso acontece, né? Às vezes tem pessoas que são violentas, tem pais que são violentos, tem histórico de violência. Então você vai lidar com isso judicialmente, de fato. Vai procurar as medidas protetivas, vai procurar advogado, vai lidar com isso. Como mãe, é sua obrigação, de todas as mães, lidar com uma situação dessa, de violência. Mas ficar jogando isso para as crianças, além de não resolver nada, detona as crianças. Então, se o pai é ausente, paciência, é um problema a mais que você vai ter que lidar. Mas ao trazer essa ausência para a criança no dia a dia dela, ficar reforçando, ficar dizendo, seu pai é ausente, olha, seu pai não liga para você, está detonando. Não estou dizendo que você faça isso, não é isso, né? Estou só tentando mostrar a situação. Gente, eu vou ficar por aqui. Agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Compartilhem, ajudem a levar isso para frente. E foi um enorme prazer fazer isso com vocês, tá? Bom final de sábado, grande beijo, até semana que vem.